Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou a Júlia Guimarães, estou aqui com meus amigos e colegas da plataforma de crítica Horizonte da Cena, Marcos Alexandre, Guilherme Diniz. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Estamos gravando no dia 6 de maio um projeto experimental do Horizonte da Cena que a gente vai fazer um certo desdobramento da pesquisa que iniciamos durante a pandemia da Covid-19, ali em 2020, com nossos podcasts, em que a gente experimentou um formato ali só no áudio e aqui audiovisual, de uma crítica mais coletiva, de uma crítica que, no caso aqui, tenha rosto e voz, e que seja também mais oralizada, né? A gente deixa um pouco a crítica da linguagem escrita e experimenta uma crítica comentário, uma crítica construída por nós, juntos, juntas, juntos aí. Nesta edição inaugural, espero que a primeira de várias, vamos comentar sobre espetáculos, performances, processos de criação que assistimos em março deste ano, em São Paulo, nas mostras da MIT-SP, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, e Farofa. A gente vai comentar dos espetáculos que assistimos os três. Antígona Travesti, Uma Peça Cansada, Gaivota, Língua, Mimonga, nesses dois festivais, nessas duas mostras. E a proposta aqui para a gente ter um primeiro, vamos dizer, um primeiro gatilho, um primeiro eixo condutor, é a gente pensar nessas obras em diálogo com o lugar da expectação, o lugar que a plateia é convocada a se colocar ou é convidada a se colocar. Então, a gente vai olhar para essas obras a partir desse recorte numa conversa mais ou menos livre. Queria que vocês se apresentassem aí rapidamente e a gente dá início à nossa conversa. Obrigada por terem topado também estar aqui comigo hoje. Obrigado você, Julinha. Feliz de estar aqui com você e com o Gui. Eu sou o Marcos Alexandre, sou integrante com esses queridos do Horizonte da Cena, atuo como professor na UFMG, tenho atuado como professor no curso de letras e no curso de teatro. E acho que essa experiência de a gente poder falar de nossas experiências assistindo trabalhos da MIT e da Farofa é extremamente importante pelo hábito que a gente tem de conversar depois dos trabalhos, né? Essa conversa que quando acaba um espetáculo que a gente sai comentando, eu acho que ter a possibilidade de socializar essa conversa para as pessoas que vão nos assistir depois, acredito ser uma tarefa interessante, provocativa, e espero que as pessoas gostem de escutar o que a gente tem aqui para dividir entre nós. Total, concordo com o Marcos. Estou muito feliz também de estar aqui com você, Júlia, com o Marcos, parceiros, parceiros do Horizonte da Cena. Atualmente estou como um dos editores do site, né? Que está aí desde 2012 na labuta, registrando a cena, pensando os teatros de BH, Brasil, do mundo. E uma coisa que eu gosto especialmente desse formato é como que eu acho que acentua, reafirma o caráter coletivo do Horizonte da Cena, que é o coletivo de críticos e críticas, né? E aqui a gente está no exercício de pensar a crítica de maneira cheia de interferências, pelo diálogo, pela interlocução,
pelas memórias compartilhadas, né? Então, pensar a crítica também como um exercício coletivo, de falar sobre essa arte que é coletiva, coletivamente. Eu acho que isso amplia as possibilidades e as noções de crítica. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja o pontapé inicial de tantas outras edições dessa proposta, né? Perfeito, Guilherme, Marcos. E acho que vale lembrar também que a gente tem um formato parecido com esse no âmbito presencial, que são os diálogos horizontais, né? Que existem. Agora não me lembro qual que foi a primeira edição, mas sei que pelo menos 5, 6 edições já fizemos. A última foi em 2023, ali no CCBB, não sei se vocês se lembram, mas já temos essa prática e de alguma forma a gente traz agora para esse espaço do YouTube do Horizonte da Cena. Para complementar também, né, sou atualmente professora do Departamento de Artes Cênicas da UNB, além de integrante, né, da plataforma de crítica do Horizonte da Cena. Guilherme ressaltou esse aspecto coletivo. A plataforma hoje é composta por 10 pessoas, Guilherme Diniz e Clóvis Domingos na edição. E para a gente começar a conversa, eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco que tipo de convite que nos é feito em cada uma dessas obras, né, como espectadores, para a, a fruição e também para essa construção de sentido que passa pelo lugar que a gente ocupa. Né? Então, para dar vamos dizer, um pontapé inicial para essa conversa, eu traria, desculpa, o Gaivota, que é uma montagem argentina que esteve em temporada na MIT SP. Sei que Guilherme também viu no Festival de Curitiba, então a gente pode falar sobre, né, esses lugares em diferentes espaços. A espacialidade foi algo bem significativo na versão da Mostra de Teatro de São Paulo, porque o espetáculo foi apresentado na cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, né, o que trouxe todo esse peso, né, de uma certa tradição teatral, simbólico, ao mesmo tempo uma proximidade muito grande, porque a cenografia, né, é uma mesa ao redor da qual estamos juntas, né, plateia e atrizes e personagens, né, a gente tem uma montagem de gaivota com um número menor de personagens. A gente recebe um vinho logo que chegamos e vamos ouvir muito de perto a história dessa peça de Chekhov, que também tem um forte componente meta-teatral. Então, o fato da gente estar num teatro bem tradicional, cheio de histórias lá em São Paulo, pensando sobre teatro através da gaivota, foi para mim já um primeiro sentido expandido, né, do espaço que a gente ocupa junto com o espaço que a obra ocupa. E aí essa proximidade também traz outros desdobramentos da nossa fruição. Então queria ouvir um pouquinho de vocês como é que foi. Talvez Marquito primeiro, que também viu ali no mesmo lugar onde eu vi, e depois o Gui falando de uma experiência em outro teatro. Perfeito, Julinha. Para mim, o mais interessante de assistir a Gaivota foi ter tido a oportunidade justamente de ver naquele espaço, né? É um espaço, em princípio, imaginado. Eu jamais pensaria em adentrar, né, o Teatro Municipal para assistir um espetáculo na cúpula. Então, assim, para mim foi incrível observar como a dramaturgia daquele espaço começou a integrar a proposta espetacular realizada pelo diretor e como que isso movimentou e moveu nós enquanto espectadores. Porque a dramaturgia, o texto, como você bem disse, né, que algumas personagens foram substituídas
Isso não fez, digamos, falta alguma, porque a dramaturgia toda estava. Quem conhece o texto identificou com as ações dramáticas, né? O fato de estar nessa mesa enorme, a gente compondo, e de alguma maneira, como se a gente fosse parte daquela família e estivesse fazendo parte dos conflitos que estavam sendo colocados ali. Isso para mim foi muito incrível, né? Pensar num texto que está situado no realismo naturalismo, né? E pensar nas questões que são trazidas por Chekhov e como que o grupo, né, feito por aquelas mulheres, trazem os conflitos, e esses conflitos são dialogados é, nas performances delas enquanto atrizes, e pensando que ali a proposta era um ensaio da Gaivota. E como que esse ensaio vai se tornando palpável diante de nossos olhos enquanto espectadores, né? Essa fruição que você comentou de poder, ao mesmo tempo que você assiste, quem gosta experimentar o vinho, né? Se inebriar com o vinho e com o que vai sendo colocado ali, é, a potência de algumas atrizes, isso eu acho que é algo que me marcou também, e vale a pena a gente poder pensar como que o diretor soube lidar com as particularidades de cada uma delas, pensando também que foi uma proposta que começou a ser produzida no contexto de pandemia, né? Isso eu acho que é importante de a gente sinalizar que, porque outros trabalhos também que nós assistimos, né, vai ter esse contexto. Acho que por enquanto é isso. Gui, me conta aí. Eu assisti a peça no Festival de Curitiba, né? No finalzinho do mês. A MIT acontece no início, né, do mês, enfim, meados de março, e o festival foi no final do mês, num teatro que chama Cléon Jacques, que é, na verdade, um espaço multiuso, mais intimista, bem intimista, o que também acentuou tudo isso que o Marcos falou, dessa proximidade, né? Nós estávamos, a plateia estava toda em torno da mesa, uma parte da plateia em torno da mesa e o restante em algumas arquibancadas, dividida em quatro arquibancadas, né, perfazendo os quatro lados, da mesa. E o que, para mim, ficou muito denso, na sessão que eu assisti foi, e eu estava na mesa, eu assisti na mesa ao lado de uma das atrizes, foi não só. Bem, primeiro eu tive uma sensação de estar ali diante de um trabalho de mesa, aquilo que no teatro a gente fala de um trabalho de mesa, né? Em que as atrizes, os atores estão experimentando o texto, estão tateando o texto. E o que é muito interessante, porque a gente vê pedestais também, né? Na cenografia e textos também, os próprios textos também estavam ali compondo sobre a mesa, né? Então, a gente vê essa materialidade muito próxima, essa materialidade simples, né? Porque são elementos, ao contrário de uma encenação ultra realista, são elementos muito minimalistas, né? Que jogam foco exatamente na palavra, que jogam foco exatamente naquelas relações e no texto em si, né? E aí, essa proximidade de estar ali na mesa, no primeiro momento, me evocou para mim esse trabalho de mesa, esse trabalho de corpos e mentes ali em torno de um texto e quais possibilidades que podem surgir da leitura, do contato, das relações com a palavra em si, né? E uma outra coisa que foi muito intensa na minha experiência foi o peso dos olhares. Não sei se vocês puderam observar isso, mas os olhares, tanto entre as atrizes quanto entre as atrizes e o público, né, é muito vívido, assim, são olhares muito delineados, muito intensos, como se, como o Marcos disse, como se
ora a gente estivesse ali mesmo, dentro daquela casa na Rússia, né, há mais de 100 anos atrás, ou como se a gente estivesse sendo convocado a agir de alguma maneira diante daqueles dramas, da queda das esperanças, dos amor, das frustrações daquelas personagens, né? Então, essas duas dimensões, né, da concretude do texto, da palavra, e do peso do olhar, da intensidade do olhar, foram dois elementos que, num primeiro momento, assim, né, para a gente iniciar a conversa, me chamaram muita atenção, e essa proximidade espacial, corpo a corpo, olhar com olhar, né, essa carnalidade ali bem próxima, acentua todas essas características assim. Aí dão uma outra releitura para esse drama tão antigo, tão canônico, né, de uma tradição teatral. Muito bom, Gui. Isso que você traz, né, agora sobre essa cumplicidade do olhar era algo sobre o qual eu também fiquei com vontade de falar, porque antes mesmo do espetáculo começar, elas já começam, né, as atrizes a nos olhar, a olhar entre si, e nessa mirada tem muito subtexto, né? De alguma forma eu acho que essa montagem ela atualiza, vamos dizer, o projeto coletivo ali do Chekhov e do Stanislavski, porque o que eles queriam era trazer mais realidade para a cena, trazer o teatro mais para perto do público, né? E é como se esse diretor, né, o Guilherme Cacassi, não sei se essa é a pronúncia correta, mas como se ele e as atrizes quisessem também chegar mais perto da gente e contar essa história, né? Como esse trabalho de mesa, ou o que Marcos falou, né? Como se a gente fosse membro da família, para que isso nos aproximasse. É um trabalho da empatia, não é exatamente, né, um trabalho que vai trazer novos significados para essa montagem ou distanciar criticamente. Acho que o acento crítico, né, que a gente poderia destacar aqui, embora seja, vamos dizer, um trabalho todo calcado na empatia. Então, né, quando a personagem chora, a gente chora junto. A gente poderia até dizer, né, a gente vivencia a catarse junto ali, né? Embora não seja uma tragédia nos moldes convencionais, mas tem esse mecanismo da empatia muito forte. A escolha desse condensamento, né, do texto em poucos personagens, eu acho que fortaleceu, a gente até falou disso um pouco antes, a personagem Masha, né? Essa personagem da criada, porque ela tem muito mais voz, e ela é essa pessoa que olha meio de fora a família. Então, por isso que eu digo que ela talvez traga um certo acento crítico para essa história familiar, para esse drama familiar, porque ela é alguém que está de fora e alguém que sempre, né, foi subnotada também, né? Até ela também se libertar um pouco desse contexto, mas é como se ela, né, do jeito que a montagem é construída, eu vi um pouco como se ela estivesse observando essa família, assim, né? Não sei se vocês querem comentar algo mais. Eu concordo, eu acho que o destaque para a marcha dá um acento crítico, e eu acho especialmente interessante que numa montagem latino-americana, né, nesse sul global, tenha ressaltado essa personagem que habita o andar de baixo, né, e que olha para os patrões, para aqueles dramas ali com um olhar crítico, né? A gente vê em alguns momentos da montagem como que a atriz acentua muito sutilmente uma certa ironia, uma certa comicidade, né? Sem deixar de viver também os seus próprios dramas, porque ela é uma pessoa que também ama e não é correspondida, né? No caso com Kostya, mas a gente vê ali que na interpretação da atriz tem um acento levemente irônico que dá mais uma leitura crítica para aqueles dramas que o andar de cima da sociedade está vivendo, né? Que dramas são esses? Que dores são essas, né? Que aquelas pessoas estão vivendo, que ela, que sempre esteve dentro e ao mesmo tempo fora, né? Porque é dentro trabalhando, mas fora também daquelas relações,
observa. Então, é um olhar outro, ao mesmo tempo insider, né, de dentro e outsider, né? E aí a gente vai acompanhando e seguindo essas ondulações do olhar dela também. E um segundo aspecto que eu acho que eu queria ressaltar também, bem rapidamente, que eu acho que essa adaptação consegue acentuar, porque ah, muitos personagens são suprimidos, né, do texto original para a versão do Carcass. Ficam a Costia, Nina, a Arcadna, o Boris e a Masha, né? São cinco atrizes encarnando esses cinco personagens. Eu acho que acentua, sobretudo nessas quatro primeiras personagens, que é a Costia, Nina, a Arcadna e o Boris, a dimensão metalinguística do trabalho, assim, porque são os quatro artistas, né? Um é ator, a outra quer ser atriz, a mãe também é atriz, né? Mais convencional. O filho é um ator que quer descobrir formas novas, né? Descobrir uma outra forma de fazer teatro, em contraposição ao jeito antigo de fazer teatro da mãe. E o Boris, que é um escritor de relativo sucesso, né? Então, acho que, de alguma maneira, consegue acentuar também esse aspecto metalinguístico, assim, de como que é uma obra que está discutindo a própria arte também, de alguma maneira. E nessa montagem que coloca público e artistas tão próximos de que, de alguma maneira, borra ou minimamente tensiona essas fronteiras que, por vezes, são tão distanciadas, né? Eu acho que colocar isso junto, muito junto assim, também coloca uma certa ideia de teatro, né? Como vocês colocaram no início, né? Sobretudo no teatro municipal, que é um emblema de uma certa tradição, né? Coloca isso também em tensão, em questão de alguma maneira, né? Sim, algo que eu senti um pouco de falta, né? Assim, não é nem bom começar a frase desse jeito, né? Mas assim, como a gente está falando dessas quebras, desses, né, mecanismos que de alguma forma tensionam é, as ideias de teatro ou né, o que está passando naquela família, como a figura da Masha, como esse metateatro. É, essa cumplicidade, né, na medida que vai passando o tempo e que os dramas vão se acentuando, ela vai gerando esse lugar que eu comentei antes, que é de uma grande comoção coletiva, né? Então tem, eu até usaria essa palavra, né, um certo apelo emocional da obra e se de alguma forma você não embarca, isso eu dizendo o que, que eu senti como nesse lugar de espectadora, assim. Se você não embarca totalmente nessa comoção emotiva, né? Se você vê com um certo distanciamento em algum momento, né? O drama ali do filho da atriz, né? Eu me senti aí sim um pouco de fora dessa história quando a emoção dramática, os choros, né? Isso que eu chamei, assim, numa livre apropriação, né, de catarse, é, eu me senti um pouco excluída exatamente por não ter vivenciado todo esse processo emotivo. E aí eu sinto que as pessoas que entraram juntos, choraram junto, talvez é, completaram um pouco a fruição no sentido que o grupo parecia querer construir. Então, algo que para mim foi um pouco problemático na minha recepção foi isso, assim, uma ideia de que é como se o espetáculo te convidasse a fazer esse mergulho emotivo junto com as personagens. E aí, se você não está, né, tão disposto a isso, é, parece que algo sobra ali. Não sei se isso é só uma percepção minha ou, em alguma medida, né, vocês compartilham ou não dessa percepção. Julinha, talvez por se tratar de um texto já bem conhecido, né, por nós e por outros espectadores, essa sensação ela se intensifique, né? Porque a gente já vai, eu, por exemplo, como espectador, e é interessante porque a Gaivota é um texto que eu quase todo ano eu trabalho no curso.
Então, assim, eu já fui ver a proposta cheio de expectativas de o que do texto original do Chekhov que eu veria e como que isso seria trabalhado por aquele grupo, por aquele coletivo, por aquelas mulheres. E nesse lugar que eu acho que está a surpresa de a gente se aproximar mais ou menos do que está sendo trazido para a discussão ali. Eu acho que por isso que talvez a atriz, né, que interpreta a personagem da Masha tenha mexido tanto com a gente, né, por se tratar de uma personagem, como vocês mesmo comentaram, que na obra do Chekhov é importante, mas ela não é uma figura central, mas que naquele trabalho ali é ela que, de alguma maneira, interfere em todas as ações dramáticas e performativas que vão sendo conduzidas ao longo do espetáculo. Então, eu acho que é esse lugar que leva a gente para se aproximar mais dessa personagem. Por um outro lado, também, acho interessante isso que você já comentou e o Gui também, do olhar, dessa cumplicidade de olhares que as atrizes nos convidam. Né? Tinha momentos, quando eu assisti, é, de não só comunicar com os olhares, mas também de tocar nas personagens que estavam do lado. Né? O Guilherme comentou que ele teve a oportunidade de assistir da mesa. Né? Ou seja, eu vi não na mesa, mas muito próximo. Então, assim, eu estava como se eu estivesse em cima, olhando o que estava acontecendo aqui embaixo. E esse movimento também, eu acho que eu consegui me aproximar e me distanciar do que estava sendo trazido ali. Eu acho que a experiência é diferente de uma pessoa que estava, né, sentada à mesa lá com as atrizes e de parte do público, como eu, que estava tinha uma distância, ainda que fosse muito próximo. Acho que isso também movimenta e interfere na recepção da gente. Obviamente, acredito que isso seja proposital dentro do olhar, né, do diretor. Perfeito. Inclusive, Marcos, isso que você comenta, né, me faz pensar, voltar para essa pergunta inicial, né? Qual que é o lugar do público nessas obras que a gente vai falar? Porque, além de tudo, é uma mesa, né? Então, dependendo do lugar que a gente está na plateia, a gente via melhor algumas personagens, algumas atrizes e não outras. Alguém que estava de costas para a gente, de algum modo, né? E para mim era o marido da atriz ali. Então, esse personagem é como se eu não visse o rosto dele em momento algum. Isso criou sentido, significação na dramaturgia também. A gente saiu, eu com as pessoas que assistiram ao meu lado, comentando isso, como que até uma certa perspectiva dramatúrgica se altera dependendo do lugar que você ocupou ali e das personagens que você está vendo frontalmente, de costas ou lateralmente. Achei isso muito interessante também e pensei como gancho para a gente falar sobre uma peça cansada, fazendo uma ponte aí, né, transitando da MIT para o Farofa. É uma peça da Natasha Coberlino, uma peça que estreou há pouco tempo, ela apresentou muitas vezes no apartamento dela, não cheguei a ver nesse contexto, mas ali no Farofa tinha um convite um convite que dialoga muito com o nome da própria peça, né? Para que quem quisesse assistir deitado a peça e eu vi de manhã, né? Não sei vocês que horário que vocês viram, não lembro se Marquito estava na mesma sessão que eu, mas era também, isso já é uma proposta interessante do Farofa, que é programar espetáculos para a gente assistir de manhã. Eu particularmente amo essa proposta e eu me sinto assim, como se isso ajudasse a eu estar bem aberta para ver
trabalhos, assim, eu particularmente gostei muito da experiência desde 2020 de ver espetáculos pela manhã ali no Farofa, né? Mas no caso dela, ela sempre convida as pessoas, quem quiser, para se deitar e ver deitada, já pressupondo o cansaço coletivo como um modo de ser e de estar da contemporaneidade, né? E ela vai falar disso, ela vai puxar para o cansaço que tem a ver com o trabalho, mas que tem a ver com o esgotamento dos contextos atuais, né? Históricos, políticos, sociais que a gente tem vivido, né? O cansaço como um emblema de uma série de problemas contemporâneos, né? De uma série de é, complexidades que a gente vivencia tanto no nível, né, mais cotidiano, mais dia a dia, como nas instâncias também, né, da macropolítica, enfim, né, é um espetáculo que teve o seu processo de criação também foi atravessado pela pandemia, né, que acho que foi outro momento de um extremo cansaço. E antes de comentar um pouco mais, também já queria ouvir vocês sobre uma peça cansada. Julinha, isso que você fala, eu gosto muito, gostei muito dessa peça, muito mesmo. Essa ideia de você ter a possibilidade de ir assistir, de deitar, né? Por exemplo, eu não me atrevi a deitar, mas imediatamente, sei lá, acho que muitas pessoas, acho que nós não vimos no mesmo dia, mas muitas pessoas se dirigiram para as almofadas para deitar, né? E eu fiquei muito encantado como que a atriz, a Natasha, ela vai lidando com essa experiência do estar cansado. E isso trouxe um convite para que, diferentemente de você, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo para assistir as coisas. Então eu cheguei ali com muito sono, cansado, sabe? E ter o exercício de jogar com aquilo ali. E quais são os outros cansaços do cotidiano que nos afligem? Né? A Natasha, como atriz performer, ela traz essa discussão. Né? Isso movimenta, tem um olhar crítico incrível, né? Um olhar para a gente voltar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade, para as questões sociais, para as questões políticas. Então, a maneira como ela vai conduzindo, a partir de algo, em princípio, que pode gerar até o riso, esse lugar do estar cansado, do sentir-se cansado, de ter o cansaço como jogo performativo, que é isso, né? A gente vê que ela, enquanto atriz, ela se sente bem naquela proposta de vivenciar a sua performatividade do cansaço. Isso, para mim, foi o que mais me motivou a ficar observando, sabe? Quando ela começa a jogar com o seu tique de tremer, né? Que ela fala que é algo que tem a ver com o cotidiano dela, e ela joga com isso e ela começa a mexer, mexer, mexer. Quando você vê, você está imitando, né, a ação dela e começa a pensar como que esse ato vai modelando a dramaturgia. Isso que eu acho também assim incrível, porque é uma proposta, né, que ela apresentou inúmeras vezes. Teve dia, né, do Farofa que ela apresentou 5 vezes, como você bem falou. É um trabalho que ela apresenta no apartamento da casa dela, que começou para pessoas convidadas e foi ganhando outras dimensões, né? E o que que representa isso? Um trabalho que também é gestado num período de pandemia, em que as pessoas estão adoecidas, né? Fisicamente e mentalmente, ou seja, tem um cansaço social aí, né? Dos seres humanos, dos sujeitos, das sujeitas, e ela se apropria muito bem de tudo isso para transformar isso em dramaturgia e leva a gente para aquele jogo, né? Estimula a gente para o jogo.
tem todo também um trabalho para a gente poder pensar a escrita, da produção da escrita, né? Uma recomposição da memória, como que as memórias dela, enquanto atriz, como que isso vai se colocando em evidência com as memórias nossas enquanto espectadores, né? Isso eu achei muito interessante. É, Me lembrou trabalhos como do grupo Yascani para poder pensar no Museu da Memória, e ela joga com isso, né? Com a tessitura da escrita, do texto, da produção, de convidar a gente para adentrar o espaço cênico e ver a produção, a construção que ela faz da sua escrita, né? Da sua imaginação, estimular o espectador para usar a sua imaginação para interagir com a imaginação que ela propõe enquanto performer. Isso, para mim, foi assim, o que mais mexeu comigo. Gui, eu falo demais, tem que me cortar. De maneira alguma, eu concordo com tudo. Não vou nem chover no molhado, não. Eu queria só destacar duas coisas. Assim. Primeiro, o fato de que eu vi essa performance também que me instigou muito no finalzinho de tarde. Então, eu também já estava cansado depois de um dia de assistir a muitas coisas e ela também estava mais cansada, o que confere também uma outra temperatura, um outro desenho para a performance, porque você vê que ali o dispositivo do cansaço, do esgotamento, está carnalizado, está corporificado de fato no modo como que ela fala, no olhar, ah, até num certo despojamento da cena também, porque a gente vê que é uma performance que tem elementos também que não são tão numerosos, né? Então tem um despojamento que acentua o corpo, aquele corpo ali cansado, esse corpo coletivo, individual, que está vivenciando e sofrendo processos de esgotamento, né? E o que eu acho assim, muito interessante é como que além disso, uma obra bastante processual, assim, que ela mostra e compartilha com a gente alguns dos seus dispositivos de criação, seus pensamentos, algumas dos seus das materialidades que constituem o seu processo criativo, né? E que aí, ó, o caderninho aí que ela compartilha. Eu peguei o meu também, mas está lá em Pará de Minas, estou aqui em BH. Então, eu acho que isso também, como o próprio Marcos falou da memória, né? Compartilhar esses elementos é também um fragmento de memória do próprio processo dela, que é compartilhado com as pessoas. E o que que você faz com esse caderno depois, por exemplo, né? Rabisca, desenha, anota, transforma, faz novas memórias com isso, né? Então, eu acho que esses dois elementos, assim, eu quero muito marcantes para mim. Ô, Gui, deixa eu só fazer um adendo, né? O fato de que a peça continua em processo que você trouxe, né? A gente vê isso, né? Em cada apresentação, como que a performer está corporalmente para ela poder, né? Depois eu até perguntei a Natasha como é que é isso fazer 5 vezes por dia, né? O que que isso gera, né? Porque cada apresentação é única, né? E o jogo que é estabelecido com a plateia, porque tem muito disso, né? De como que a plateia chega ali para ver, né? Quando ela convida a gente para ver os materiais que são produzidos, para que a gente pode manusear, tocar, né? Jogar com isso, observar de perto, né? Como que ela desvia o nosso olhar e depois como que ela consegue voltar para ela, né? Isso eu achei também bem interessante. Bom, e vocês falando, né, dessa dimensão processual, dessa dimensão meta-teatral que tem, né, numa peça cansada, é algo muito do teatro contemporâneo que a gente também pensando em perspectiva, né, com um Chekhov que vai usar, né, o meta-teatro dentro da ficção
enquanto que o teatro contemporâneo vai falar do seu próprio processo. Eu achei muito bonito quando a Natasha um pouco revela seus dispositivos de criação. Por exemplo, quando ela fala que ela gravava muito e depois transcrevia, né? E quando ela faz uma dramaturgia de pensamentos numerados praticamente, né? De ideias que ela vai lendo para a gente. Eu acho muito bonito o modo como ela escancara em voz alta no teatro, né? Usa o teatro para ser um lugar de pensar em voz alta, que é um pouco a definição de ensaio cênico que está lá no livro do Lema, né? No teatro pós-dramático, que é você pensar numa fala que é pública, mas que vem de uma construção de um pensamento, uma construção da subjetividade ali. Eu tenho gostado muito dessa escrita ensaística no teatro, dessa escrita que também é de si, né? E como é que ela também aproxima da gente nessa partilha, mas tem algo que é a tremedeira, né, que Marcos comentou, que parece que tensiona o jogo do cotidiano e da proximidade, porque o corpo dela, embora ela esteja conversando com a gente o tempo todo, embora ela, mesmo estando no teatro, parece que ela está na sala da casa dela, né? Ela tem isso de conseguir estar muito perto da gente. Outro elemento que eu também, né, de modos muito diferentes, dialoga com a gaivota, mas ela tem uma construção corporal que distancia, que a gente fala, peraí, mas que significa, né? Que metáfora é essa do tremor? Eu fiquei o tempo todo pensando nisso, o tremor como uma metáfora que está no corpo, um corpo que está, né, aqui direto com a gente, mas tem algo que escapa desse cotidiano, tem algo que a gente lê como metáfora. Então, eu achei muito bonito esse contraste da fala toda cotidiana, dessa proximidade de um corpo que traz algo e que em algum momento ela vai comentar, né? E a gente, isso que, né, Marquito também trouxe do museu, falando da fruição, do lugar da expectação ali na obra, né? Então, de repente, a gente está num teatro, mas a gente adentra um espaço expositivo, em que a gente vai ver esse processo de criação, em que a gente pode, tal como no museu, né, caminhar, manusear os objetos dela, pegar o caderninho que ela dá para a gente, mas também abrir e ver as várias páginas do que ela escreveu, ou dos, não sei se são álbuns de fotografias, né? Agora eu não lembro dos detalhes, é uma peça que eu gostaria até de rever ou de ler, né? Mas tem um elemento que a gente fica na dúvida se dava ou não spoiler, né, gente? Quem não quiser o spoiler, passe, porque eu chamaria de spoiler no sentido que é uma surpresa muito interessante, Dá o né? spoiler sim. Que é o momento em que aparece a mãe dela, que ela tá, né? Vocês podem me ajudar a lembrar. A gente também está fazendo um exercício aqui de memória. A gente viu essas peças em março, estamos em maio, quase 2 meses depois, mas é um momento em que ela está falando de futuro, né? Está se imaginando e quem aparece no lugar dela é a própria mãe. E tem uma beleza muito grande dessa presença, né? Nessa surpresa, nesse spoiler, porque a gente vê essa, né, conexão de memória do que ela está pensando, da conexão dela com a mãe, que para mim foi parece que a gente sai depois dessa cena, não sei como descrever esse afeto, né? Mas é um afeto terno, é um jeito bonito também de trabalhar aquilo que vai dar um salto do cotidiano. Não sei como é que vocês viram essa cena final. Eu vou por aí também, e teve uma questão que na minha leitura aparece, assim, ao pensar esse cansaço, é como que também esse esgotamento, esse cansaço físico, mental, individual e coletivo, ele de alguma maneira vai minando, vai
sugando as nossas possibilidades de imaginar também futuros, né? De se projetar para frente, assim, de se imaginar num outro mundo possível, num outro tempo possível. Então, quando a mãe dela aparece ali, que é um corpo do futuro também, né? Ao mesmo tempo do presente e do futuro. Corpo idoso que é do presente, do passado e do futuro, né? Que aí me convoca a me imaginar também num futuro, num outro lugar, né? E me conecta também com as minhas próprias memórias, tanto do passado quanto do futuro, as memórias que eu quero construir. Então, para mim, me joga, me faz a presença da mãe ali, e é tão delicadamente construída como uma surpresa bonita, né? É, dispara-se uma outra possibilidade de pensar também tempo para além do tempo do cansaço, para além desse tempo já capturado por esse capitalismo, por esse abatimento, por esse esgotamento que nos consome, né? O Gui, eu penso também no tempo do desejo, sabe? Quando eu vejo, né, a mãe dela em cena, né, e eu começo, é inevitável, a gente começa a buscar o que dos traços da Natasha, da atriz, né, que está nos traços da mãe, né? O que que esse corpo Natasha, como que ele se presentifica, né, no corpo da mãe, essa 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 possibilidade de a gente imaginar no futuro, né, que é algo que no cotidiano imediativo que nós temos no dia a dia, a gente vivendo o presente, né? É um momento que ela desloca todos nós para olharmos para o futuro. E naquele futuro, né, da ficção com a realidade, é, é borrado um espaço intervalar e a gente fica olhando para as duas, né? E é o que a Julinha falou, como é que a gente sai? Eu lembro que eu saí muito mexido, sabe? De pensar, né? E mexeu comigo para um outro lado mesmo, porque como a minha mãe já foi para outra dimensão, não existe a possibilidade de eu me olhar espelhado na minha mãe. Então, ver isso através ou por meio do teatro, para mim foi muito revelador, sabe? Me levou para lugares aqui dentro que eu não estava preparado, mas que foi bom, sabe? Isso eu acho que é incrível, deu vontade de ver outras vezes. E de ver como seria essa experiência, né? Se fosse uma gravação da imagem da mãe, que é completamente diferente, né? A atriz levou a mãe para estar com a gente ali, dividindo com a gente naquele mesmo espaço, que é diferente de uma gravação da, né, da imagem da mãe que pode entrar em qualquer momento. Então, isso para mim, sabe, do tempo da presença, isso é incrível. Gostei demais. Muito bom, gente. Fiquei pensando aqui, né, quais ganchos que a gente tem para falar das outras obras. E acho que se a gente olhar agora para o Língua, né, uma criação dirigida pelo Vinícius Arneiro, a gente poderia até pensar num certo contraste com as experiências de proximidade que a gente discutiu aqui com Gaivota em Uma Peça Cansada, porque em língua, né, a gente vivencia uma distância proposital, né, uma distância que tem a ver com idiomas, né, que tem a ver com o domínio de línguas e uma certa inversão entre quem afinal está surdo ali no espetáculo, né, que é um espetáculo que trabalha na dramaturgia e também no elenco, né, com um ator que é surdo. Se alguém puder recuperar o nome dele, que eu esqueci de escrever aqui agora, né? Mas
um ator que é também um personagem que está no dia, supostamente no dia do aniversário dele, a família prepara uma festa, ele já conta para a plateia que vai ter uma festa surpresa para ele, e o que a gente vê é um dia dele na casa da família, né? Com a mãe, com os amigos, com o colega de trabalho, e todo mundo ali domina a linguagem de Libras. É só o colega de trabalho que não, e nós da plateia, eu pelo menos, acho que nós três, acho que ninguém aqui, né, domina, sabe, né, falar em Libras. Então nós somos os não, né, somos as pessoas que não dominamos o idioma. É E ao Ricardo colocar, Boareto, o nome dele. pode falar de novo, por favor. Ricardo Boareto. Ricardo Boareto. Perfeito. Obrigada, Gui. Então, de alguma forma, nessa experiência, a gente está correndo atrás de compreender, né? E é maravilhoso a linguagem de Libras no teatro, porque ela é extremamente corporal, ela é extremamente gestual, embora, né? No próprio espetáculo, eles brincam com a ideia de que não se trata de gestos, se trata de sinais, porque é uma língua, porque, né, é um código próprio, mas ela tem essa expressividade teatral, né? E o espetáculo joga muito com isso. E também com o fato de que a gente não domina essa língua e que a gente vai se sentir um pouco surda, tal como numa sociedade, né, que é, não domina a linguagem né, das libras, as pessoas surdas em algum momento, né, se sentem alijadas. Então, é um pouco uma inversão de papéis, né? Eu vejo assim como nosso lugar. A gente tem que correr atrás para entender o que está acontecendo nessa festa, o que essas pessoas estão falando, vivenciando, cantando, né? Então, momentos muito de uma beleza poética e também de uma beleza que eu diria conceitual em relação a essa inversão de papéis, né? No que no que acontece majoritariamente na sociedade. Então, queria ouvir vocês um pouquinho desse lugar nosso de plateia em língua. Julinha, eu nunca me senti tão provocado em outra proposta espetacular quanto em língua. E nunca me senti tão com ódio de mim por não, é, por não ter capacidade de ler aqueles sinais, sabe? De ter o domínio daquela língua que estava sendo colocada diante de mim, porque a gente fazer a inversão é muito potente. É, a gente acompanha o espetáculo o tempo todo, a gente torce, né, pelo ator, né, para que ele consiga ser bem sucedido, para poder se declarar, né, para o outro na cena, e a gente vai se sentindo frustrado ali, porque a dificuldade dele de comunicar que vai se tornando a nossa dificuldade, muitas vezes, de conseguir decifrar todos os códigos. Que isso é muito inerente do nosso contemporâneo, né? De querer saber sobre tudo, de querer entender tudo, de querer ter uma recepção de tudo. E isso não vai acontecer nesse espetáculo. Então, a gente vai ter que lidar com as nossas frustrações enquanto público, enquanto plateia, para poder, em alguns momentos, esquecer e simplesmente receber em forma de fruição o que está chegando para a gente. E é muito lindo, como você bem comentou, é muito poético, é muito bonito. Né? No dia, nós assistimos, no mesmo dia, se não me engano, teve um momento que uma
espectadora começou a conversar com eles na linguagem, né, de sinal. E assim, a maneira como ela interpretava para a gente, assim, incrível. E momentos que eles conversavam, mas era uma conversa deles, que não era dividida com a gente. E aquele desejo, sabe? Eu saí muito mexido, porque eu fiquei assim, o quanto que deve ser desafiador quando a gente não consegue é, escutar o outro, sabe? No sentido de escuta. Que sociedade é essa que a gente está vivendo, que a gente tem como grande barreira, muitas vezes, a escuta, quando geralmente, muitas vezes, nós silenciamos o outro, né? Em detrimento dos nossos desejos, das nossas frustrações, das nossas ansiedades. Então, assim, eu me senti muito convocado pela proposta. É um trabalho assim incrível, incrível. Eu também, eu compartilho, eu me senti bastante instigado e provocado, sobretudo porque é uma peça que nos coloca como falantes. Nós somos os outros, ali nós somos os outros, né? E isso eu Isso. achei muito interessante, assim, que numa sociedade da, em que o mundo falante é o dominante, né? E que provoca exclusões as mais distintas, ali nós estávamos como os outros, né? E a peça faz isso de maneira sensível, estratégica, irônica, né? Tudo isso articulado na sua dramaturgia e na sua proposta espetacular. E aí a gente tem que lidar com o não saber, né? E a angústia do não saber. O que que a gente faz com isso, né? E aí eu acho muito interessante que tem um momento, eu não vou me lembrar exatamente da fala, que é assim, que diz respeito assim, quais outras formas de contato, de relação que a gente pode então tecer para além do significado estrito, assim. Se a gente não tem então, já que a gente essas duas partes não compartilham esse mesmo sistema, né, linguístico, o que que a gente faz com isso? Quais outras relações? Por onde que a gente pode caminhar para tentar então estabelecer uma relação, né? Que é, como o Marcos muito bem disse, assim, que é baseada numa escuta genuína e densa de parte a parte, assim. Eu acho que o espetáculo convoca a gente para esse lugar, assim, que é desconfortável, que não é um aconchego, né? Eu acho que devolve para a gente, assim, um certo... Você está meio desambientado, assim, e é lidar com esse não lugar, com esse não saber, com uma proposta que te leva a pensar, a repensar os nossos lugares de poder, né? Porque eu acho que de maneira muito interessante, esse espetáculo também língua, ele está questionando uma certa ideia também de teatro, assim, né? Que um certo jeito de fazer teatro, em que uma série dessas questões não são pensadas, está há muitos anos excluindo tantas pessoas de serem espectadores e espectadoras, né? Se a gente pensa, por exemplo, que nem todas as sessões das peças que a gente vai tem um intérprete de Libras. Hoje está muito mais presente, né? Mas em muitas sessões não está presente. Isso é naturalizado também. Então, que teatro que é esse? Que sociedade que é essa? Né, eu acho que traz tudo isso à tona como uma proposta dramatúrgica, assim, como uma proposta é, é, teatral mesmo, né? Sim, uma proposta cênica e dramatúrgica, né? E acho que dois pontos que vocês falam muito interessantes. Uma é que em algum momento a peça também se torna uma peça, né? Olha como é que eles conseguem desdobrar a dramaturgia a partir dessa inversão. A peça se torna uma peça sobre como se expressar. Isso que Marcos falou e que é a primeira cena da peça também, é o personagem que não domina, né, a linguagem dos sinais, perguntando para o outro como é que fala várias coisas, e em algum momento ele pergunta como é que fala, tanto eu te amo quanto algo que você não consegue falar, né? Como é que você fala aquilo, o indizível, né? Como é que o indizível se materializa
na linguagem dos sinais, né? Eu acho super bonito esse paradoxo que vai virando um trabalho poético ali com essa questão. E a outra é isso que você fala, Gui, que ali nós somos os outros, né? Ou seja, é todo um trabalho da gente repensar esses lugares de privilégio, né? Como pessoas não surdas, né? Que vão ao teatro né? Vão entender qualquer peça sem precisar de uma intérprete de Libras né? E como é que o teatro pode repensar sua linguagem, pode repensar seu modo de ser quando incorpora radicalmente na dramaturgia e na encenação essa linguagem. Como é que eu nunca tinha visto esse lugar do silêncio para a gente, né? Estão acontecendo muitas coisas, mas não é sonoro, né? Claro que tem muitas peças que trabalham sem texto, aqui não é esse o caso. É que o texto está dado de outra, né, por um outro código, um código que para a gente é silencioso, né? Então isso vai mudando a tessitura cênica também. É muito interessante quando, né, essas inversões são capazes de ampliar, né? As singularidades são capazes de ampliar as próprias possibilidades cênicas, né? E eu também penso nessa frase que você falou, Gui, ali nós somos os outros, porque esse jogo provocativo com a alteridade é também um mote tanto para Antígona Travesti quanto para Monga, né? Para a peça da Renata Carvalho e para a peça da Jéssica Teixeira. Falando primeiro do Monga, a gente poderia, né, pensar dentre as vários aspectos do espetáculo, a gente poderia pensar nessa figura que a Jéssica elege, embora ela demore a chegar nessa figura, acho que até propositalmente, como já forma de provocar, né, esse olhar para o que vai ser essa construção dessa figura do circo, dessa mulher barbada, né, é, junto com a singularidade do corpo da Jéssica Teixeira, né, junto com essa provocação do olhar sobre o que é normalidade ou não, que ela está o tempo todo fazendo perguntas para a gente da plateia, também para nos provocar nesse lugar, né? E uma ideia de inverter os estigmas, né? Inverter os estereótipos a partir de um agenciamento, de uma profanação desses mesmos estereótipos pelo viés ali da monga, da mulher barbada, né, da figura do deficiente físico que por muito tempo foi visto como é, uma figura do, do espetacular, né, a figura do freak show, dos circos, e Do como é que ela exótico. tenta agenciar essa subversão aí. Então, eu queria ouvir vocês um pouco nesse lugar. Eu vou por aí também, Júlia, e tem algumas questões que Monga coloca para a gente que são muito densas e complexas, que é assim, que ela questiona, né? Qual corpo é absoluto, né? Existe algum corpo absoluto? Algum corpo total? Né? Porque muitos, que eu acho que acontece em língua também, que a Libras, né? E as pessoas surdas não são pensadas pela falta daquilo que supostamente falta, né? Não é que falta alguma coisa, partem de outras culturas, de outras lógicas, de outras formas de pensar e sentir o mundo, né? Não é pela falta, que é isso que Monga questiona também. Existe algum corpo que seria total, um corpo da totalidade, que não tem também as suas estranhezas, as suas limitações, as suas, né? As suas lacunas, que eu acho que até uma palavra que ela usa assim, qual corpo também não tem, né?
que é aquilo que língua, de alguma maneira, também coloca, né? A língua portuguesa também dá conta de tudo, ela é absoluta, né? A gente consegue dizer tudo. Ou seja, será que não tem aqueles momentos em que também alguma coisa estremece, em que essa ideia de totalidade ela começa a ruir e se mostrar como uma falácia, né? Então, eu acho que Monga joga o olhar justamente para o corpo, assim, e pensando justamente as suas potencialidades, os seus limites e as suas singularidades que são de todos nós, né? Que nos constituem, né? Nas suas possibilidades e nas suas impossibilidades, né? E como que essa ideia de totalidade, de um corpo, né, supostamente total, vem forjando até hoje supremacias, violências, né? Uma ideia, inclusive projetos inclusive eugênicos, né? E até uma certa ideia do que é o ator, o que é a atriz, qual é o corpo que vai para a cena, né? O que se espera, né? De um corpo total, de uma certa virtuose, né? Que de alguma maneira atravessa certas noções de teatro também, de certos teatros, né? Então, acho que ela consegue colocar uma série de questões assim e endereçar para a gente pensar, inclusive, teatro, né? Com certeza, Gui. Quando você traz para a gente conversar aqui a ideia, né, de que corpo, ou quais corpos, né, se fazem presentes, eu me lembro é, de algo que me chamou muita atenção, né? Foi a segunda vez que eu assisti o Monga. Eu vi ano passado, né, e pude rever agora no Farofa. E eu lembro que na sinopse a Jéssica fala, né, que ela não tenho medo do meu corpo. Se eu tivesse, vocês ficariam mais à vontade? Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei bem é, mexido, porque do jogo que ela estabelece com o seu corpo diante do seu público, do seu espectador, colocando a gente o tempo todo como cúmplice dela, cúmplice do que ela vai trazendo, e ela vai colocando a gente em lugares muito frágeis, nas nossas certezas que a gente acredita que são absolutas, ela vai demonstrando que não, que tudo é muito frágil, que tudo é muito que nada é fato, que nada é verdade, que tudo pode ser é, revisitado, reconstruído, repaginado. E aí, falar dessa, dessa personagem, né, dessa mulher barbada, do que aconteceu com ela, como que a vida dela se transforma em um olhar para o comércio, para a ciência, que perde a possibilidade de vida, né? Porque a vida vira detrimento de o que se vai conseguir com aquele corpo ainda depois de sua morte. Então, ela traz para a gente assim, uma provocações que a gente não sabe o que responder, né? Muitas vezes a gente fica numa saia justa, porque o que responder, né? Como eu posso te responder se a pergunta que você me faz eu não tenho condições de responder? E até que ponto eu estou apto ou pronto para me comprometer com a resposta? Isso também eu acho que é muito potente no trabalho dela, né? Porque ela rompe todas as paredes, né? Se joga, nos convida a tomar cachaça, quem gosta, né? Chama ao final todos para dançarem com ela. Então ela rompe literalmente, né, a barreira, mas assim o tempo todo colocando cada pessoa que está ali para se implicar no que está sendo
trazido para a discussão. E não é uma pauta, são várias pautas. É muito para além da sua corporeidade. É a sua corporeidade, mas também tem a ver com as nossas decisões, né? Com o que a gente, com a questão ética, com a questão social, com a questão política, né? Com os direitos humanos, ou seja, ela vai Exato. ampliando ali pautas que a gente fica assim, meu Deus, né? E numa dramaturgia muito bem costurada, performaticamente incrível, né? Um trabalho vocal incrível, um trabalho em que a dramaturgia passa por lugares da poética, do drama, da provocação, da paródia, né? É um jogo performativo que a gente está o tempo todo sendo provocado a estar com ela. Ela não deixa que a gente vire para o lado. Esteja aqui comigo. Isso eu me senti muito convocado. Assim como em língua, né? Eu fiquei convocado muitas vezes por eu não dar conta de decodificar os sinais que estavam sendo colocados ali para mim. Aqui não. Todos os sinais estão postos e decodificados. É como eu vou, enquanto espectador, vivenciar esses sinais que estão ali diante de mim, né? E a simpatia da Jéssica, que é assim uma dinamicidade cênica maravilhosa, maravilhosa. Só, sei lá, só tenho elogios para falar desse trabalho. Sim, e é isso, né? Ela tem, embora de formas mais sutis, assim, em alguns momentos mais, outros menos, né? Ela tem essas perguntas que nos interpelam e que nos colocam a pensar sobre é, os lugares da normalidade, desse corpo que não tem lacuna, desse corpo, né, que é tão diferente assim, né, do corpo dela. Ela vai ver, né, colocando essas fissuras como um modo de estar no mundo. E no momento final, ela também, né, nos convida aí para um brinde coletivo, para uma dança coletiva, né? Essa participação ligada ao ato de estar junto, que a gente falou tanto aqui, né, essa noite, ela também aparece em Monga e é uma linha de continuidade aí com a Antígona Travesti, né? Tem vários lugares que a gente poderia conectar Monga e Antígona, mas tem esse momento de uma convocação da coletividade, né? A gente poderia se perguntar quais os sentidos da convocação da coletividade. É, Em Monga, na Antígona Travesti, em algum momento na peça Cansada também tem, né? Que todo mundo vai para o palco. Na Antígona, são algumas mulheres que vão fazer cartazes também. Mas antes de falar desta cena específica, né, queria trazer que tanto a Jéssica Teixeira quanto a Renata Carvalho, elas também têm no seu próprio jogo performativo algo muito relevante da construção poética delas, né? O modo como elas articulam a cena, o modo como elas estão presentes. É até difícil colocar em palavras isso, né? Mas é muito forte, tanto de uma quanto da outra. E nesse trabalho, que está em processo, que é um trabalho que a gente viu uma leitura dele no Farofa, né, da Renata Carvalho, a gente vai acompanhá-la é, como Antígona, que quer, né, enterrar uma mana, uma companheira travesti, né? Em algum momento se entende que ela é madrinha dessa figura, né? Que é a Polinices, uma tentativa, né? Muito, né? Bem sucedida. A gente estava comentando aqui, muito feliz de atualizar Antígona, que eu já li várias reportagens que falam que a Antígona é a peça antiga mais montada hoje, mais montada no mundo,
porque essa, né, ela tem uma potência dessa metáfora, né, sobre o direito é, de dar um fim digno, né, para o além-morte ali, né, no caso da Antígona original de Sófocles, de enterrar o irmão, Polinices, no caso da Antígona travesti da Renata Carvalho, né, de poder enterrar uma, né, uma travesti do modo que ela gostaria, no cemitério que ela gostaria, e vai falar também sobre essa esse estigma extremo que corpos travestis, que corpos trans têm, né, no Brasil e no mundo, por uma normatividade de gênero e também por uma projeção de uma subhumanidade, né, desses grupos, como se esses grupos não tivessem o direito de ser enterrado como gostaria. Essa subhumanidade a gente também pode ver em Mong como que essas duas artistas é, realmente subvertem esses lugares. E a Renata, algo que eu gostei muito da proposta dela é esse coro de mulheres travestis em cada cidade por onde ela vai se apresentar. Pelo menos entendi que a proposta é essa. Lá em São Paulo, né? Tinham várias mulheres que estavam ali na plateia ou, né, ao redor da cena, assim, e que vão ocupando esse espaço de uma voz intermediária, né, que é do palco e é da plateia, que é um pouco esse lugar do coro, esse lugar cidadão aí do coro, só que transposto para um coro de travestis que vão problematizar esse direito ao enterro de Polinices na versão da Renata Carvalho. Então, também queria ouvir vocês nesse derradeiro trabalho aí que a gente vai comentar nesse encontro de hoje. Eu acho que você já trouxe, já falou praticamente tudo, Julinha, mas assim, só queria endossar para mim da potência desse trabalho da Renata, é pensar nessa confraria, né, de mulheres trans travestis com ela. Isso é muito incrível, porque é a Renata Antígona, mas ela não está só, né? Essas mulheres estão com ela, é, demonstrando que elas não estão só, como socialmente elas não estão só. É uma pela outra. E quando a gente vê elas distribuídas estrategicamente no espaço de representação, como você bem falou para a gente, isso é muito incrível, porque são vozes que se somam de lugares diferentes. Ali, do lado, atrás de mim, à minha frente, e elas vão se complementando, se solidificando. Dá muito essa ideia de confraria, de um condomínio de mulheres, né? São vozes coletivizadas, que é o coro do Sófocles, mas é incrível como que esse coro é reestabelecido, né, para poder trazer, inclusive, pautas contemporâneas. Porque, assim, o texto de Sófocles está todo lá, todo. Inclusive a cena clássica em que Antígona vai falar para Creonte, né, sobre o édito que ele estabelece que ela não vai cumprir. Mas é como que isso é trazido para a discussão, como você bem disse, né, para poder falar de que a pauta aqui é o sepultamento de uma mana, né? E mais do que isso, é não aceitar que essa mana, né, seja sepultada é, com trajes masculinos, né? Porque são trajes que não a representam. Então, essa discussão é trazida, né? Que nos faz pensar também é, no poder do discurso e no poder que pode ser rompido quando essas vozes se somam num coro de vozes coletivizadas.
Isso para mim assim é muito bom e de saber, né, que isso que você colocou de que cada lugar serão convidadas outras vozes de mulheres travestis para estarem com ela em cena. Isso é muito maravilhoso, né? Quer dizer, o texto vai ser sempre revisitado, porque as histórias dessas mulheres serão revisitadas e ele vai estar sendo adaptado. Por isso que a Antígona não morre, né? Ela continua sendo trazida para a cena. Mas é isso, Gui. Não, eu concordo demais. Eu só acentuaria um ponto que, para mim, né, em acordo com vocês, eu acho que ah, Antígona, esse mito, ele é tão ressaltado, tão relembrado ao longo dos séculos e hoje é um dos mais comentados e remontados. Eu acho que porque talvez ele aponta para uma das lutas, uma das disputas que hoje me parece uma das mais centrais, que é pela memória, né? Eu acho que ao enterrar, ao dar um sepultamento digno para o irmão, ela quer que, né, no mito original, que ele não seja esquecido, não seja apagado, né? Não seja tragado pelos corvos, pelas aves, pelos animais que vão comer de maneira indigna o corpo dele ali, né, em sepulto. E é isso que a Renata reatualiza com essas corporeidades, as vidas, as subjetividades travestis, assim. Esses corpos também tecedores, construtores de memórias, né, que não podem ser apagados, né, e que constroem também esse tempo, né, e ao sepultar, né, a Polinices, essa nova Polinices de maneira digna, é também um modo de preservar a sua memória, de respeitar a sua memória, como ela de fato viveu, como ela dignamente merece ser lembrada, né? E aí eu acho que ao ressaltar tão bem, tão fortemente o coro, acentua também que essa é uma luta coletiva, né? E no final, quando a Renata convoca, né, corpas, né, mulheres travestis que estão na plateia a co-criarem no palco, né, a confeccionarem no palco cartazes de luta, né, as vozes ali em protesto, né, os gritos de guerra, enfim, os materiais para se contrapor ao poder, né, que é o poder da normatividade, da transfobia, etc. Essa dimensão coletiva, né, ah, ganha performaticamente ali no desenho cênico uma outra significação bem ampliada, né? Então acho que o texto não só vai ser a cada lugar renovado, relido a partir de outras vozes, mas vai ser sempre coletivizado, né? Que eu acho que acentua de fato a força de uma luta que não é individual, né? Que talvez lá na Antígona clássica está muito centrada naquela figura individualizada, né? Embora ela também represente contestações ao poder, aqui o protagonismo também do coro ao lado da Antígona, né, coletiviza toda uma luta, toda uma forma de se contrapor a uma sociedade, né, transfóbica. Perfeito, gente, muito bom. E acho que tem um elemento que está sutil ali no, na peça, né? Que junto com com toda essa potência da luta, e até relembrando uma peça cansada também, ela em algum momento fala: Nossa, eu tô cansada de lutar. Ou seja, quando é que essa luta vai ser uma luta coletiva e que eu possa também descansar, né? Então ela é a heroína, mas ela também tem falas que remete assim, cansei de ser heroína. Eu vejo muitas mulheres travestis que falam isso, gente. A gente é a gente se esgota com a luta, porque é uma luta diária, incessante, né? Quando que a gente também vai ter espaço para respirar? E aí, de alguma forma, ao coletivizar essa luta ser uma luta de pessoas trans e de pessoas cis, que a gente também, né, ajuda a não sobrecarregar um peso que já é enorme, né? Então, ela questiona, inclusive, o lugar do ato heróico, de ser heroína o tempo inteiro, né?
Tem uma dialética ali na Antígona Travesti, que algumas mulheres do coro também colocam, que é isso, né? É quando a gente vai parar de lutar? Quando a gente vai conseguir parar de lutar? E isso é interessante como projeção, ou pelo menos desejo para o futuro, né? Embora a gente saiba E que nesse mundo humaniza, né? a Eu acho luta é que incessante, humaniza. é dialético por isso, né? Ah, Exato. Eu acho que humaniza também essas vidas, né? Porque eu acho que o mito heróico também tende a desumanizar, né? Corpos que sempre vão para a luta, que não cansam, né? Que não têm sensibilidades, que também não querem parar, né? Mesmo que seja momentaneamente para respirar, eu acho que ajuda também a humanizar essas vidas, né? perfeito. Gente, passamos por vários aspectos, né? Começamos com esse gancho aí do lugar da plateia, mas acabamos desdobrando outros aspectos dessas obras, teriam muitos outros, né? Que esse vídeo também seja uma convocação para a gente desdobrar essa conversa com outras pessoas em outros momentos, né? Ou que surjam textos daí, né, dessa partilha nossa. Queria agradecer muito pela interlocução com vocês, Gui, Marquito. Eu tinha medo de não conseguir lembrar de tanto tempo que a gente tinha assistido, e aí, ouvindo vocês, me vieram, né, essas memórias da expectação. E essa conversa hoje era um pouco também para a gente continuar pensando nessas obras, né? O convite era um pouco esse, e eu estou super grata porque, de fato, me vieram, né, me avivou a experiência de ter sido espectadora desses espetáculos. Então, obrigada aí, e já me despeço também de quem vai assistir no futuro, porque estamos gravando esse vídeo, essa conversa. Obrigada. Obrigado também, Julinha. Obrigado, Gui. É assim, incrível. Eu também tive esse exercício de buscar aqui na memória. Eu tenho péssima memória, né? Mas buscar aqui o que trazer para conversar. E o mais estimulante é saber porque como que esses trabalhos vão continuar reverberando na gente, né? Eu quero continuar escrevendo, eu quero escrever sobre esses trabalhos, né? Esse vídeo, com certeza, eu vou usá-lo, né, no futuro para poder buscar inspiração para o que eu vou escrever e, obviamente, para plagiar vocês, né? Porque é isso que eu acho que enriquece a discussão, né? A crítica, para mim, ela sempre deve ser construída, né? E essa possibilidade nossa de construir aqui a partir dos nossos olhares é muito incrível, né? Porque uma voz vai somando a voz da outra, né? O Gui trouxe a ideia do apagamento, né? Da Corpa para poder falar da Antígona Travesti. Essa ideia de apagamento, para mim, ela é fundamental, sabe? Eu quero desdobrar para essa ideia em um texto maior. Então, assim, é só agradecer e que a gente possa, né, fazer outros encontros. A gente poderia ficar horas e horas falando, né? A gente não trouxemos outros trabalhos porque a gente privilegiou os trabalhos que nós três assistimos, mas isso é muito legal. Assim, obrigado por vocês estarem comigo sempre. E vida longa para o horizonte, né? É isso que eu quero. Exatamente. Vida longa para o horizonte, porque a crítica também é uma forma de fazer memória, né? Eu acho isso bonito, assim. É também um exercício da memória e de produzir memórias, né? Então, eu fiquei super feliz de estar aqui com vocês, relembrando, repensando esses espetáculos e tomara que esta seja só a primeira edição desse projeto, né? A primeira formalização dele, que essas conversas coletivas aqui no Horizonte da Cena possam se replicar e se multiplicar para a gente ir coletivamente tecendo memórias, histórias desses teatros aí que nos inquietam tanto, né? Muito bom estar com vocês, viu? Bom, então nos despedimos.
boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que cada pessoa assistir. Obrigadíssima, gente. Até a próxima.